Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Capítulo 82, Interlúdio. Ao acumular um poder mágico ainda maior, a entidade anteriormente chamada de Elder avançava para uma existência mais poderosa chamada Night. Apenas alguns desses seres foram registrados nos anais da história, um fato pelo qual muitos eram gratos. Isso porque Night Liches eram seres imensamente poderosos. Eles poderiam usar várias magias do 6º nível, um nível que se diz estar além do reino dos humanos. Com tanto poder, poderiam até se defender contra os dragões mais velhos. Além disso, eles também possuíam muitas habilidades especiais, contavam com muitos undeads como seus seguidores, eram altamente inteligentes e residiam em fortalezas inexpugnáveis. Com todas essas regalias, era como se fossem governantes de nações, existências dignas de serem chamadas de senhores dos mortos. Na verdade, haviam 3 renomados Night Liches: o Night Lich dracônico Kefantera igual a Argolos, Titã Night Lich Silieren, e um Night Lich, provavelmente, um senhor das sombras conhecido por seu apelido de Fear, que governavam notoriamente domínios do tamanho de pequenos reinos e eram existências temidas que inspiravam medo nos países ao seu redor. E assim, Night Liches eram considerados seres saídos diretamente dos mitos, sua presença era sussurrada em tons de medo e admiração. Eles eram o mesmo que desastres naturais para quem entrasse em seu caminho. Um desses temíveis Night Liches do submundo, apelidado de Abismo, Bengeliancis, saiu de uma sala enorme enquanto se curvava. Com 6 braços e 2 cabeças, proficiente não apenas com magias arcanas, mas também com outros sistemas, este Night Lich era um ser temível que humanos sequer poderiam sonhar em derrotar. Se emergisse de sua reclusão, os 3 Night Liches mencionados acima provavelmente teriam um 4º membro. Ele era um antigo undead que foi o fundador e membro do núcleo mais interno desta organização. A organização chamada Corpus do Abismo, formada por Magic Casters Undeads. O objetivo original deste conclave profano era cooperar entre si para que seus interesses não colidissem. Dito isso, era inevitável que Magic Casters imortais que passaram uma eternidade pesquisando os abismos da magia não batessem de frente nos interesses alheios. Os undeads tendiam a ter outros desejos no lugar das 3 necessidades básicas dos vivos. Para eles, geralmente se manifestava como um desejo de conhecimento. Assim, quando havia um conflito onde mais conhecimento estava em jogo, eles tendiam a não se conter, resultando em brigas até a morte. Hipoteticamente, se alguém concentrasse todos os 3 desejos fundamentais dos vivos em um, alguém com esse desejo singular também acharia extremamente difícil se conter. Houve muitos undeads que encontraram seu fim por esse motivo, embora por vezes os vivos aproveitaram a oportunidade para eliminar os 2 combatentes. Isso resultou em mais e mais undeads que perceberam que era melhor compartilhar em vez de monopolizar o conhecimento, ou magia, ao custo de suas vidas. Se não fosse possível, eles deveriam barganhar entre si. E assim, criaram uma lista de nomes. A lista estava na tabuleta conhecida como Granisly Inscription posteriormente, uma tabuleta que continha os nomes de muitos seres adeptos da magia, embora a tabuleta em si não fosse mágica. No início continha apenas os nomes de 4 Night Liches e 3 Elder Liches, e a única obrigação da organização era que os outros membros deveriam se unir para punir qualquer membro que violasse as regras. Após 200 anos, a organização desenvolveu as regras em um sistema abrangente. A adesão de undeads da organização aumentou, um total de 7 membros do círculo interno e 48 no círculo externo. Agora, eram uma grande organização de 55 membros, dos quais os undeads do círculo interno estavam no nível de dificuldade de 150. Mas havia muito poucos que sabiam sobre essa reunião. Os undeads da organização eram geralmente divididos em 2 tipos. Um grupo aumentava sua influência entre os vivos e a usava para atingir seus objetivos.
O outro não interagia com o mundo dos vivos e trabalhava em prol de seus objetivos fora de cena, fora da vista de qualquer um. Como o primeiro era diminuto em comparação ao segundo, a organização nunca atuou abertamente no mundo dos vivos. Se algum deles aumentasse sua influência entre os vivos como o antigo grupo, isso também levaria a um aumento na quantidade de inimigos que tinham de lidar. Especialmente porque os Undeads eram considerados inimigos de todas as coisas vivas, esses tipos particulares tendiam a ser eliminados pelos vivos que até abdicavam de sua nacionalidade para esse fim. Isso levou a uma redução nos números do primeiro grupo. Claro, também existiam Undeads que conseguiam reunir poder entre os vivos enquanto permaneciam no anonimato, mas eram raros. Como resultado, a Corpos do Abismo permaneceu uma organização envolta em mistério, apenas comentada em rumores. O motivo pelo qual os 3 Nightliches extremamente fortes mencionados não foram convidados a participar foi porque sua presença chamaria muita atenção. Ao sair da sala onde aquele ficava, ele chegou a um largo corredor ao lado do qual havia uma sala fracamente iluminada. Era a sala de espera para aqueles que pretendiam marcar uma reunião com aquele. Aquele nunca prepararia algo assim, não era gentil o suficiente para tais gestos, então Benjeli e outros pediram e receberam sua permissão para criar esse ambiente. Um ser na sala chamou Benjeli. Então voltou. Agora deve ser a minha vez. Como Benjeli esperou junto com eles na sala há pouco, ele sabia quem era mesmo sem ver. Na verdade, ninguém entraria aqui sem ser convocado, pois isso irritaria aquele então nunca teriam um visitante surpresa. Os únicos convocados aqui hoje foram os membros do Círculo Interno. Depois de 400 anos desde a fundação da organização, havia 9 membros no Círculo Interno no presente. O Abismo, a Santa do Branco, o Viajante da Morte, o Rei da Decadência, Duque de Olhos Carmesins, Lobo Sábio, o Ancião do Anfitriões, o Devorado, o Regresso do Amarelo. Todos estavam reunidos aqui mais cedo e foram convocados um por vez. Agora só restava uma. A Santa do Branco, Grasnrocker. Uma Undead de pele como cera branca que usava um véu e roupas totalmente brancas. Uma aparência que era completamente alabastrina da cabeça aos pés. Ela era alguém que havia alcançado o 8º nível de magia e que agora estava mirando no 9º. Benjeli não pôde deixar de reconhecê-la como a melhor pesquisadora. Ela também era a favorita do atual líder da organização. Não. Aquele não gosta de ninguém. Todos eram desagradáveis para aquele, ainda assim, tinha paciência com ela pois poderia usá-la para seus fins. Foi isso que pôde sentir das conversas com aquele. Aquele não fazia a menor questão de esconder, por vezes chamando a magia que Benjeli e outros usam de imúndice. Portanto, ser altamente valorizada não era nada para Grasn se orgulhar. Aquele só se aproveitava deles como um parasita, não oferecia nada em troca. Não deveria haver ninguém que pudesse ser feliz sendo usado por aquele. Isso valia principalmente para alguém que era uma pesquisadora talentosa, como Grasn. Claro, ninguém iria expressar seus sentimentos ante aquele. E, lamentavelmente, estavam de mãos atadas, não poderiam vencer mesmo que todos se rebelassem contra. Ah! O que acha de conversarmos um pouco? Afinal, já faz muito tempo desde que fizemos isso. Como assim? Ah! Claro! Eu entendi. Será um prazer. O lugar de sempre, certo? Sim. Então vou em frente. Benjeli a deixou e caminhou pela escuridão por um tempo, algo que poderia fazer sem esforço, já que seus traços raciais lhe proporcionavam visão no escuro. Também não havia necessidade daquela luz na sala de espera. Ele não sabia quem organizou, mas provavelmente era apenas para decoração. O piso era uma única rocha polida por meios mágicos, mas o teto ainda era de rocha bruta. Esta enorme caverna não era natural. O líder de sua organização havia gasto muito tempo e esforço. Eles visitavam esta caverna uma vez a cada poucos anos ou quando eram convocados, mas ele não podia deixar de zombar toda vez que via o esforço gasto para cavá-la.
Nightliches que eram bons em magia geralmente desconsideravam o porte físico, mas esse desprezo era mais pelo que esta caverna representava, a covardia de alguém que agia tão soberbo e poderoso diante deles. Depois que se certificou de estar a alguma distância entre ele e a sala, Benjeli ativou o teleportation 2 vezes para chegar ao seu destino. Ele chegou diante de um castelo construído nas profundezas das montanhas. Era a residência de Crunulog Entesna, Duque de Olhos Carmesins do Círculo Interno. Entre o Círculo Interno, Crunui era o que mais gostava de manter as coisas limpas e arrumadas e se cercava do bom e do melhor. O mesmo valia para sua residência. Este castelo fora construído pelo trabalho de diferentes raças, pagos com o conhecimento da magia, itens mágicos e tesouros cheios de pedras preciosas. Era tão grandioso que até mesmo alguém sem senso estético poderia apreciá-lo. Essa era a razão pela qual o Círculo Interno usava sua residência como ponto de encontro sempre que tinham algo a discutir. Ao chegar ao portão, um dos undeads de Crunui apareceu e levou Benjeli para o castelo. Depois de ser levado a uma sala, notou que todos do Círculo Interno, exceto Grasno, já estavam presentes. Desculpe por fazê-los esperar. Bom trabalho lidando com aquele. Quem falou foi o senhorio do castelo, Crunui. Sua característica mais marcante era sua pele extremamente pálida. Ele não era um undead natural, mas um ex-humano que se transformou em usando magia. Talvez fosse por isso que eles pudessem ver traços de seu eu passado em sua obsessão por se cercar de coisas boas. Enquanto os outros sempre usavam as mesmas roupas, itens mágicos com grandes quantidades de poder mágico, ele usava uma roupa impecável diferente a cada vez, mas suas roupas não tinham nenhum poder mágico. Para outros membros, roupas eram consideradas equipamentos para se fortalecer, mas para Crunui, eram objetos para decorar-se. Quero esperar pela Grasna antes de começarmos. Não se importa, certo? Benjeli perguntou a seus companheiros enquanto se sentava em um dos sofás da sala. Ninguém se opôs. O que aconteceria em breve era algo que haviam repetido muitas vezes antes, uma discussão sobre como rebelarem-se contra aquele. Em primeiro lugar, só aceitaram aquele porque era extremamente poderoso. Aquele provavelmente descobriu a corpos do abismo de algum membro do círculo externo. Um dia aquele apareceu de repente diante deles e mostrou sua força. Benjeli e os outros se ajoelharam para aquele porque pensaram que agiria como um escudo contra os seres mais fortes desse mundo. Eles certamente não fizeram isso para expandir a organização. Mas aquele se provou um crápula. Primeiramente, a Corpus do Abismo não foi fundada para criar problemas em qualquer que fosse o lugar. Eles ficariam preocupados se aquele pensasse que eram apenas uma força conveniente que poderia usar a bel prazer em seus pactos com terceiros. Então eles decidiram preparar um novo impedimento contra aquele. Era o consenso geral de todos no círculo interno que o conheciam. Normalmente, quanto mais pessoas sabiam de um plano, maiores eram as chances de traição. Como ninguém ainda os traiu, isso só demonstrava sua falta de lealdade para com aquele. E pelo menos por enquanto, estavam seguros. O fato de Benjeli e outros ainda estarem vivos era prova disso. Todos aqui já teriam sido dizimados se fossem traídos, todos tinham plena consciência disso. Aquele apenas governava a organização por meios egoístas, usando a pesquisa de Benjeli e dos outros para se fortalecer. Mesmo assim, aquele nunca toleraria quaisquer ações clandestinas de qualquer um. Aquele não tinha a clemência ou a mente aberta que um governante deveria possuir. Aquele era muito cauteloso. Portanto, aquele ainda não tinha desconfiado de nada. Felizmente, aquele não tinha a habilidade de dominar os undeads. Considerando a diferença em seus pontos fortes, aquele poderia facilmente controlar Benjeli e outros caso se especializasse neste campo. Não pense que poderá continuar nos explorando para sempre. Benjeli gritou por dentro e expulsou a forma enorme da criatura que apareceu em sua mente.